Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, vamos apresentar aqui o capítulo 11 do livro do Safari, que retrata aí a escola da configuração, a formulação da estratégia como um processo de transformação. Então, configuração e transformação fazem o pilar aqui dessa escola. Compõe este grupo eu, Bismarck, Antônio, o André Tarajano e a Laíris Maria. Então, a escola da configuração, ela oferece a possibilidade de reconciliação, uma maneira de integrar as mensagens das outras escolas. Então, a gente vai ver aqui nessa apresentação que a escola de configuração, ela oferece, né, ela ensina a empresas estagnadas, né, que estão ali perto até do esquecimento, de terem um novo pop-up, né, um novo impulso transformador no mercado, né, e aí atingirem ali as suas novas metas. É tanto que o capítulo 11 ele já inicia, né, contando meio que uma fábula, né, que a história de qualquer parte da Terra, como a vida de um soldado, consiste em longos períodos de tédio e curtos períodos de terror, né? Então ele traz essa analogia aqui que introduz, né, e analogamente apresenta o que essa escola ela traz de benefício aí para as empresas, né? Então a gente vai separar essa apresentação em 6 tópicos: configuração e transformação, separadores e agrupadores, premissas da escola de configuração, pesquisando a configuração, transformando as organizações, crítica, contexto e contribuição da escola de configuração para concluir. Então, iniciando aqui o modelo aí de configuração e transformação, são dois lados da mesma moeda. Então, a configuração ela descreve o estado da organização e os contextos que acerta, e a transformação é uma consequência inevitável da configuração, da geração estratégica, igual o processo se faz necessário. O Safari ele traz até também uma outra analogia, que é o cavalo e a carroça, né? Então o cavalo e a carroça são itens diferentes, né? Mas que juntos eles andam juntos. E também traz a visão ali de um homem e de uma mulher, né? Do casamento. Então ele traz essa relação entre a configuração e a transformação, apesar de não ser a mesma coisa, eles andam sempre juntos. Iniciando aqui a parte dos separadores e agrupadores, de maneira geral, os agrupadores se destacam nessa escola, tá? De configuração, uma vez que eles veem o mundo de maneira clara e precisa. Então, as nuances de variabilidade que trazem os separadores não são aplicadas aqui a esta escola, né? Inclusive, os maiores críticos dessa escola, a maior crítica, né, se dá em torno exatamente de ser uma escola agrupadora. Porque para algumas organizações mais sofisticadas, com itens de complexidade, né, de segmentação, esse agrupamento ele não é tão ideal, né? E embora pense-se, né, que a estratégia ela trata-se de mudanças, né? A gente aprende que nessa escola a estratégia ela é uma continuidade, deve ser uma continuidade da organização, né? Então, por isso que essa escola é tão importante, porque a transformação ela é um processo contínuo dentro de qualquer organização. Então, agora o nosso colega, o André, ele vai dar continuidade à apresentação aí, apresentando as premissas dessa escola. Quando a gente fala do conceito de premissa, é porque nós estamos querendo reunir as informações que são essenciais para a base de estudos dessa escola, para essa base de raciocínio. Então, todo esse conceito das premissas é que vai nos levar a uma conclusão sobre o que ela está querendo estudar, o que ela está querendo se referir. E quando queremos falar especificamente das premissas dessa escola, elas abrangem todas as premissas das outras escolas, só que cada uma delas tem um contexto bem definido, o que nos leva a crer que é de caráter dessa escola as suas palavras e o seu contexto, determinando aí a sua contribuição para cada informação. Então, uma organização, ela pode ser descrita em termos de algum tipo de configuração estável de suas características
para um período de tempo. Ela adota uma determinada forma de estrutura adequada a um determinado contexto, o que faz com que se engaje comportamentos que dão origem a um conjunto de estratégias. Ou seja, o comportamento das pessoas daquela organização vai justamente definir a estratégia que a organização ela determina ter perante as suas características. Em seguida, a gente tem os períodos de estabilidade são ocasionalmente interrompidos por um processo de transformação, ou seja, um salto para uma outra configuração. A estabilidade da empresa ela pode variar e isso vai dizer que a empresa ela pode sim mudar a sua estratégia, mudar o seu plano para poder continuar aí tendo seu sucesso nas suas vendas ou no seu objetivo de mercado. Então, estados sucessivos de configuração e períodos de transformação podem se ordenar ao longo do tempo em sequências padronizadas. Então, essas sequências elas podem sim ser padronizadas, porém pode acontecer de ser ocasionalmente interrompido. Então, com essa interrupção, a empresa se encontra na necessidade de alavancar uma nova estratégia para continuar tendo sucesso no seu objetivo. Seguida, nós temos aí, a chave é sustentar a estabilidade ou mudanças estratégicas adaptáveis. Então, ela sempre vai estar ali observando o seu ápice de desenvolvimento para poder fazer essa estabilidade. Então, ter a sustentabilidade na sua estabilidade. Porém, mas reconhece periodicamente a necessidade de transformação e ser capaz de gerenciar esse processo de ruptura sem destruir a organização. Então, é o grande desafio, a grande chave que eles têm disso aí, é de sempre manter essa estabilidade perante as suas mudanças estratégicas para poder manter o seu objetivo de mercado e o principal desafio é que eles não destruam a sua organização com esse processo aí de mudança, que ocasiona às vezes da equipe ela às vezes se desmembrar devido a essas decisões. Um grande exemplo de empresa que utiliza esse modelo é a Toyota, a montadora Toyota, grande famosa aí nas marcas de veículos automotivos. A montadora Toyota é um grande exemplo dessa escola. Logo, no início de suas atividades, descobriu que o sistema de produção deveria ser em etapas organizadas e controladas. Desenhado no estado atual e desenhado no estado futuro, mostrando em números que o processo a cada etapa pode melhorar. Então, a montadora Toyota ela tem esse modelo de estratégia baseando-se nas suas etapas. Então, eles analisam os resultados das etapas, mantendo aquela estabilidade e também analisando o que aquele número pode ser melhorado. Um processo estratégico que possivelmente vai melhorar aquele resultado, sempre trazendo aí um crescimento nos números da empresa. Bom, e para seguirmos com o contexto, a contribuição e a crítica, dando continuidade à apresentação, no contexto dessa escola, né, a organização ela deve ser socialmente responsável como um todo, não apenas uma parte dela. Então, organizações que apenas um segmento é responsável, a tendência ao fracasso ela é altíssima, né? E com o crescimento da exigência de posturas empresariais socialmente responsáveis, algumas organizações tradicionalmente pouco preocupadas com o assunto podem perder mercado e com isso serem forçadas a mudar radicalmente sua maneira de pensar e agir, que é aquela questão de transformação que eu apresentei no início. A contribuição dessa escola ela traz características mais importantes que é a mudança, né? Então a característica de mudança para toda a organização ela é muito importante. Então nessa escola de configuração a gente aprende isso e traz ordem para o mundo da formação da estratégia. Então ela ordena, né, as desordens, digamos assim, de algumas organizações. Então ela traz ordem para o mundo da formação estratégica. Algumas críticas dessa escola, eu trouxe aqui quatro.
Poucas organizações são estruturas simples ou burocracias semelhantes a máquinas, geralmente apresentam muitas nuances de cinza e não apenas de branco e preto, né? Que essa escola ela, né, retrata ali a configuração e a transformação, né? E aí ele traz mais uma analogia aqui no final com essa representação aí, né? Nem sempre é o cinza, algumas vezes é branco e preto. Cada configuração ela tem problemas, que tem até esse ponto, ele tem relação com o ponto 4, né? Então as teorias são apenas esquemas que tentam representar a realidade, mas a realidade é muito mais complexa, né? Então, apesar de a configuração ali ela ser uma parte mais teórica deste passo, é, algumas críticas se dão bastante em cima disso. E a mudança quântica é um erro. A maioria das organizações, na maior parte do tempo, elas estão sempre no processo aí de estratégia de transformação, né, se adequando ali às necessidades do mercado. Então, gente, eu fiquei responsável pela parte de transformando as organizações. E a leitura ela busca auxiliar os executivos a lidar com grandes mudanças em suas organizações, por meio de reformulações, revitalizações e outros. A mudança bem-sucedida, ela flui de aprendizado, crescimento e desenvolvimento. Eu achei bem legal essa passagem, né? Porque afinal, não é possível a gente gerenciar uma mudança. A gente pode até ignorar ela, resistir ou, de forma positiva, responder a ela. E para lidar com as mudanças de forma eficaz, você lida com as mudanças melhorando a si mesmo, utilizando estratégias de visão, posições, programas e até mesmo produtos. O livro, ele sugere 3 abordagens básicas no processo de mudança. São elas a mudança planejada, que é a programática, a mudança conduzida, que será a guiada, e a mudança evoluída, que é a orgânica. Na mudança planejada, já existe um conjunto de sistemas e procedimentos que serão seguidos. Geralmente são programas de melhoria da qualidade, o desenvolvimento organizacional, ou até mesmo um planejamento estratégico. Já na mudança conduzida, a gente tem um indivíduo influente que supervisiona a mudança e garante que ela aconteça. Na mudança evoluída, que acontece de forma orgânica, ela simplesmente acontece, ou pelo menos é guiada por uma pessoa que não seja tão influente assim, que não ocupa uma posição de autoridade. E um exemplo disso é uma tomada de risco, um aprendizado estratégico. Ela simplesmente acontece. E aqui eu tenho o programa de mudanças, né? Ou gatilhos para mudança, que eu separei, dividi em 3 partes, que é o despertar, que é sentir a necessidade de mudança, resistência à mudança e evitar o conserto rápido. Prever, que é criar uma visão e mobilizar o compromisso. Rearquitetar, destruição criativa, refazer o tecido social e motivar pessoas. E assim, sempre seguindo esse ciclo. Aqui eu ordenei algumas estratégias básicas que foram feitas através de um estudo, elas foram separadas através de um estudo, realizado em 1995 por 3 pesquisadores que conseguiram delinear essas 6 estratégias. A primeira é a evolucionária, que acontece uma reforma gradual dos valores da empresa, das estruturas do topo e das mídias de desempenho. A segunda é um choque e novo foco para sacudir uma estrutura de poder congestionada, reprojetando os processos gerenciais. A terceira é seguir o líder para obter resultados mais imediatos, por exemplo, vendendo os negócios fracos, removendo os gargalos organizacionais mais críticos. No quarto ponto, temos o foco em frentes múltiplas, que é a mudança conduzida por equipes de tarefas cujas metas são mais amplas. Como decorrência, se tem a redução de custos, estímulos às vendas,
e vários outros. No quinto ponto, na reconcepção sistemática, a gente tem equipes de tarefas que conduzem o processo para elevar o desempenho. E no 6, temos a mobilização no nível de unidade. No caso, é quando os líderes da mudança delegam poderes a equipes de tarefas para aproveitar as ideias reprimidas. E aí fala também sobre a mudança de baixo para cima, que são 6 passos para a mudança eficaz. E podemos citar aqui a mudança por meio do diagnóstico, gerenciar uma nova visão de organização e competitividade, desenvolver consenso para uma nova visão, disseminar a revitalização dos departamentos, institucionalizar revitalizações por meio de políticas, sistemas e estruturas formais e monitorar e ajustar as estruturas das revitalizações. As mudanças de cima para baixo são 8 passos para transformar sua corporação. Estabelecer um senso de urgência, estimular o grupo a trabalhar em equipe, criar uma visão, comunicar a visão, delegar poderes e outros para agir sobre a visão, planejar e criar vitórias de curto prazo, consolidar melhorias e produzir ainda mais mudanças e constitucionalizar novas mudanças. Bom, de modo geral, a gente consegue concluir que a escola configuração busca uma nova estratégia quando as empresas estão estagnadas, para fazer com que essas empresas voltem a crescer e ter sucesso. Então, ela sempre vai olhar o estado da empresa atual, se ela está no modelo estagnado ou se ela está está sendo apagada do mercado, e vão criar estratégias para que essa empresa volte a brilhar perante o mercado. Um outro exemplo bastante comum também são as empresas de transporte por aplicativo. Elas, quando estão com uma demanda baixa de solicitações, elas buscam incentivos tanto para os motoristas quanto para os passageiros, oferecendo descontos e promoções. Então, esse caracteriza aí um exemplo de escola de configuração, trazendo estratégias para quando essa empresa vai estar estagnada, para que elas voltem a brilhar e ter sucesso no mercado.